A partir de agora, a sua Rádio Novas de Paz passa a apresentar debates bíblicos, ensinos doutrinários, temas polêmicos e sociais, a busca incessante da formação de uma consciência cristã para o povo de Deus, em harmonia com a sua palavra. Fique ligado e participe agora do programa Consciência Cristã, formando crentes conscientes para uma verdadeira vida cristã. Paz do Senhor, queridos irmãos, queridos ouvintes, esse é o Consciência Cristã, na apresentação, o vosso irmão Flávio Técio e o pastor Edilson José. Muito bem, meu amigo, irmão Flávio Técio, a paz do Senhor a todos os irmãos que já estão conosco aí. Deus abençoe a vida de cada um. E estamos iniciando mais um programa, mais uma edição do programa Consciência Cristã, que tem a direção geral do nosso pastor Francisco Técio, a coordenação geral, não é, do pastor Júnior Técio. O assunto de pneumatologia é a junção de duas palavras gregas, não é? É pneuma e logia, que significa a ciência que estuda a respeito do Espírito Santo. E começa a conversa agora sobre o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele tem chamado de Espírito Santo de Deus, Espírito de Cristo, Consolador. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aí, nessa parte ele é chamado do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Deus, né? Isso. Então, também ele lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 9: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é nele. Então, nesse versículo aí, ele é chamado do Espírito de Cristo. A gente também tem, onde chama o Espírito Santo, o Consolador. O Consolador, ele é chamado lá no livro de João, no capítulo 14 e o versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito Santo, como já foi dito, é uma pessoa e não uma influência. A gente falou sobre isso aqui, que ele é uma pessoa. Tem personalidade, né? E é justamente isso que nós vamos falar sobre isso, sobre a personalidade dele. Porque existem algumas religiões pseudo-cristãs, né? Aí até denominações pseudos cristãos que negam a divindade tanto de Cristo como a do Espírito Santo. Existem igrejas ditas evangélicas que são igrejas unicistas. Então, pastor, o Espírito Santo ele é uma pessoa com mente e vontade e emoções. Isso, justamente. Pois é. A gente vai aprender sobre isso, que ele tem mente, ele tem vontade, ele tem emoções, tá certo? Tudo a gente vai aprender sobre isso. Agora, muitas pessoas nunca ouviram falar de igrejas unicistas. Certo. Igrejas unicistas. O que são as igrejas ditas unicistas? São aquelas igrejas que não acreditam na Trindade. Não, eles negam a Trindade. Ele diz que Deus é um só que agiu de forma diferente durante a história da humanidade. Mas a gente tem prova que a gente leu, parece que foi na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, 6 e 7, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha como é que diz aqui? É isso mesmo, que está escrito aqui, ó. Porque 3 são os que testificam no céu. Olha aí. Aqui não diz que foi um. Aqui diz que 3 que testificam no céu. O Pai, a palavra, que é a referência de Cristo, a gente falou sobre isso, a gente provou, né, em João 1:1, quando ele diz no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Está escrito assim a palavra de Deus, não é isso? São 3 pessoas que têm a mesma essência
E eles são 3 em pessoas e 1 em essência, né? Concordo muito. Existe a Trindade, então. Isso, é bíblico a Trindade. Então, ele não é uma influência ou energia cósmica, mas também não é força ativa como prega os testemunhas de Jeová. Ele não é a força ativa de Deus, como ensina alguns. Ele possui características e personalidade, né? Nós podemos ver seus atributos pessoais, como o senhor já estava falando. Nós podemos ver os seus atributos pessoais, o intelecto, vontade e sentimento. A gente pode ver isso já em Romanos 8 e 27. Ou seja, mente, vontade e emoções também. Tá tudo aqui. Emocional. Aí a gente vê isso em 8 e 27 de Romanos, meu irmão Flávio. Ele interage conosco como uma pessoa, né? Como pessoa. Interessantíssimo, não é isso? Não é? Vamos ler? Que diz Romanos 8 e 27? E aquele que examina os corações... Olha, e aquele que examina os corações... sabe qual é a intenção do Espírito. Sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha aí. Então observe que o Espírito Santo é uma pessoa que intercede. Intercede por nós. E que intercede por nós. Mas se você abrir a sua Bíblia ainda no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios no capítulo 2, o 10 e 11, veja como diz: porque qual dos homens sabe as coisas que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Que interessante, né? Ele traduz a vontade de Deus para a nossa linguagem humana. Ele revela a vontade de Deus para os homens. Se não fosse o Espírito Santo, nós não saberíamos qual a vontade de Deus. Isso é o que diz aqui o versículo 11, e o versículo 12 ainda diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Então observe, irmão, que a Bíblia está informando que existe um Espírito que governa muitas coisas no mundo. Governa pessoas, governa sistemas. Aí ele diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É o Espírito de Deus que traz o conhecimento para o homem, que eu já falei, daquilo que é de Deus, porque se não fosse, nós não teríamos esta compreensão. Aí a gente conclui ainda lendo o versículo de número 16, tá? Da carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios 2 e o 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem pode instruir Deus? Quem conhece a mente de Deus? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha aí. Nós temos a mente de Cristo. E é o Espírito Santo que transforma a mente humana na mente de Cristo, para que possa compreender a vontade do Pai, para que possa compreender a vontade do Pai, o desejo do Pai, não é? E muitas outras coisas que Deus tem para oferecer ao seu povo, que a gente só compreende conforme a iluminação do Espírito Santo de Deus. Olha lá. Então, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 12, tá? No versículo 11, ele ainda fala aqui sobre a vontade do Espírito Santo, né? Mais um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como quer. Aquilo que nós falávamos, né? É através dele que a gente reconhece a vontade de Deus, aquilo que é de Deus e aquilo que Deus propõe para nós, os seres humanos. Em algumas traduções fala como lhe apraz. Como lhe apraz, a sua vontade de Deus, né? Isso. Pronto. Então o Espírito Santo se entristece e também tem ciúme. Ou seja, ciúme aqui está se referindo a zelo de nós. O Espírito Santo se entristece e tem zelo de nós, o zelo de nós, né? A gente lê isso em Tiago 4 e 5. Tiago, capítulo 4, versículo 5 diz: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes? É uma pergunta aqui, ó. Ou cuidais vós em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem ele não, aí então quando diz, o que é que causa ciúme em alguém?
O que é causa ciúme? A gente tem que entender isso aí, né? Quando a gente tem zelo, né, pastor? Quando tem zelo. Quando tem zelo. O excesso de ciúme é prejudicial, né? Normalmente acontece entre casais, esse excesso de ciúme, às vezes um pai de uma filha no máximo. Mas o ciúme do Espírito Santo aqui é uma coisa saudável totalmente. É, justamente, porque ele não quer que nós nos se envolva com coisas que desagradam a Deus. A verdade é essa. Esse entendimento que nós temos disso é que o Espírito Santo ele não aceita que nós nos envolvamos com coisas que desagradam a Deus. É verdade. É isso? Então, por isso que a Bíblia se refere a respeito disso. Então, isso é prova da personalidade do Espírito Santo. E dentro dessa sua personalidade, irmão Flávio, querido ouvinte que está conosco, nos acompanhando, ele revela. Ele é revelador. 2 de Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele inspira, ou seja, ele revela. Inspirar aqui fala de revelação. Ele revelou as Sagradas Escrituras a esses escritores, a todos os escritores. É por isso que a Bíblia se combina, livros escritos em tempos completamente diferentes. Mas que quando se une, ele comprova a verdade a respeito da Bíblia Sagrada. A Bíblia, revelação de Deus à humanidade, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Algumas pessoas que, para tirar a credibilidade da Bíblia, dizem, mas esse livro foi escrito por homens. É verdade isso? É. Mas não foi homem em sua consciência natural, mas foi homem que foi tocado, movido, melhor dizendo, foi movido pelo Espírito Santo e inspirado para receber esta revelação que é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela prova que ele é um livro divino. É um livro divino. Porque até hoje ela permanece firme. A gente vê os cumprimentos da Bíblia e já tentaram destruí-la. Várias vezes tentaram acabar com a Bíblia, destruí-la, queimar, tirar a Bíblia da existência, né? Mas a Bíblia permanece aqui, nas nossas mãos e, sobretudo, ela deve permanecer em nosso coração. Então, nós aprendemos aqui que o Espírito Santo revela, né? Já falamos sobre isso. O Espírito Santo, na verdade, também é a resposta à necessidade da igreja. Os seguidores do Senhor estavam preocupados. Como seria? O nosso Senhor vai embora e como nós vamos ficar aqui? Então, o Senhor Jesus, em sua palavra, ele diz, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Então, ele como Consolador, não é aquele que consola, né? Consolador, aquele que consola. Então, ele tem muitas atividades, o Espírito Santo. Ele é muito ativo no meio da igreja. E como ele ativa, nós já falamos, ele se manifesta na igreja através das revelações. O Espírito Santo também ensina, é ensinador da igreja. É ele quem nos ensina, tá certo? Está descrito aonde? Na primeira, se você vai ver isso na primeira, aliás, no Evangelho de Jesus Cristo, por João, no capítulo de número 14. E no versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha aí, o Espírito Santo, ele falando Jesus quando ele partir, né? O Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí, que coisa linda. Coisa linda, né? João 14, Evangelho 26. De Jesus Cristo por João, no capítulo 14 e o versículo de número 26. Vamos analisar um pouco, mas sim, o Espírito, o Consolador. A palavra para Consolador aí utilizada foi Paracletos. No original, a palavra utilizada foi Paracletos, que significa aquele que é chamado ou convocado para estar lado a lado de alguém. Então, essa palavra paracleto, ela abre um leque de significados. Então,
A palavra Paracletos indica que ele é igual ao próprio Cristo, aquele que foi enviado para estar lado a lado da igreja, convocado para ajudar alguém que pleiteia a causa do outro diante de um judio juiz. Paracletos significa intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Tudo aquele isso. que consola ou conforta também. Consola e conforta. Então, essa palavra, quando ele diz que não vos dei mais, enviarei o Consolador, não é isso que está dizendo? Então, a palavra utilizada foi Paracleto, que significa tudo isso. Então, a gente chega ao entendimento que o Espírito Santo é tudo aquilo que a gente precisa. O que a gente precisar que o Espírito Santo seja, por esta palavra, ele é. Grave na sua mente isso. O que a gente precisar que o Espírito Santo seja, por esta palavra que foi colocado como Consolador, para ele é tudo aquilo que a gente precisa que ele seja. Se a gente precisar ser consolado, ele é consolador. Se a gente precisar que ele cure as feridas, ele é médico. Que nós precisamos de um protetor, ele é protetor. Por esta palavra, o Espírito Santo é tudo aquilo que a igreja precisa. Amém? Maravilha, né, pastor Wilson? Uhum. Então, o Senhor Jesus afirmou aos discípulos que o Consolador os ensinaria todas as coisas. Professor, então. É ele quem nos ensina todas as coisas, né? Ele é o professor. Ele é o guardião da igreja, né? E o interessante de tudo isso que diz aqui que ele o fará lembrar de tudo quanto ele, Jesus, havia dito. Os ensinamentos de Cristo, o Espírito Santo, ele tem, na verdade, o dever de trazer a nossa memória para que nós a cumpramos segundo a vontade do Senhor. Olha aí, o Espírito Santo ele esteve presente também anunciando, né, o próprio nascimento de Jesus Cristo, a mãe dele, Maria. Quando naquela época virgem, e ninguém acreditou, o pessoal ficou meio incrédulo da situação, porque não era comum, não era, pastor disso, uma mulher virgem está grávida. Quem é que ali foi o anjo Gabriel, né, que foi na verdade, o que trouxe a mensagem celestial para... ele trouxe a mensagem celestial dizendo: Maria, o Espírito Santo virá sobre você, não é isso? E o poder do Altíssimo cobrirá o poder com a sua sombra. Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Com a sua sombra. Quando fala cobrir, certamente Maria precisaria da cobertura, da proteção do Espírito Santo, porque naquela época, para uma jovem grávida, ela passaria pelo apedrejamento, certamente ela passaria por isso, né? É verdade. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Quando nós oramos, ele traduz tudo aquilo que a gente necessita e leva o Pai. É por isso que a gente aprendeu aqui, irmão Flávio, e querido ouvinte, que a gente deve quando a gente falou sobre oração, a gente aprendeu que a gente deve convidar o Espírito Santo para orar em nós e orar por nós. Orar em nós e orar por nós, não é? Então ele intercede. Isso tudo que a gente está falando não é coisa da cabeça do pastor Edilson, nem coisa da cabeça do pastor Técio, nem coisa da cabeça dos pastores. Não. Isso é o que a Bíblia ensina. Em Romanos 8:26, fala sobre isso. A seguinte expressão: o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos lá? Olá, Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra grega, é difícil até de se pronunciar, né? Foi sinantilambanomai. A palavra usada em grego, sinantilambanomai, né? E essa palavra grega pode ser dita como sunantilambanomai, ou seja, quando ele diz que também o Espírito nos ajuda, né? Eu gosto de ver na sua versão aí, irmão Flávio. Vamos lá. Na versão aqui, Romanos,
Capítulo 8, versículo 26. Eu vou ler o versículo de novo todo, tá? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ajuda! A sua palavra diz ajuda. Isso é interessante, essa versão, não é? Porque quando ele diz isso, que ajuda, é que aquele que trabalha junto conosco. Ele trabalha junto. Ou seja, o Espírito Santo, ele não vai fazer. Ele vai te ajudar a fazer. Olha aí. Olha aí. O segredo dessa palavra é ele trabalha junto. Ele vai trabalhar junto com lutar para obter algo juntamente. Como ajudar, obter, trabalhar lado a lado com alguém. Ele ajuda, não é? Então ele vai te ajudar, ele vai te ensinar como orar, quando diz que nos assiste em nossa fraqueza. Então, quando nós não temos força, meu querido irmão, meu querido ouvinte, você que não tem força, que está dizendo que não tem força, clame ao Espírito Santo, porque ele foi enviado à terra para te ajudar na tua fraqueza. Ele foi enviado para te fortalecer. Isso é o que a palavra está dizendo de fraqueza aqui, a palavra utilizada como fraqueza aqui. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede ao Pai com gemidos, ou seja, com suspiro. Aquilo que você não pode, não é, exprimir, o Espírito Santo, ele te ajuda. É por isso que ele diz, com gemidos inexprimíveis. Não é? Se você, muitas vezes as pessoas, irmão Flávio, vai orar e não consegue, apenas chora. Então seria as línguas estranhas, pastor? Sim, também. Muitas vezes, quando nós estamos orando, que nós... E foi interessante isso que o senhor falou aí, para nos lembrar a gente falar sobre isso. Muitas vezes, quando a gente vai orar, existem duas formas que o Espírito Santo opera. Quando a gente não tem palavras, que a gente começa a chorar, o Espírito Santo traduz as lágrimas. E leva diante de Deus traduzida. Não é que Deus não saiba, mas é a função do Espírito Santo interceder. Ele transforma as nossas lágrimas e leva diante de Deus. E outra coisa, às vezes a gente vai orar e na oração a gente começa falando em línguas. É o Espírito Santo que está orando em nós, por nós. Não é interessante? Então, muitas vezes a gente começa a dobrar os joelhos em casa e começa orando, daqui a pouco vem aquele mover espiritual em nós e a gente na oração começa a falar línguas estranhas. O que está acontecendo aí, pastor Edilson? É o Espírito Santo orando em você por você, levando os teus pedidos diante de Deus. Amém. Comunicação profunda com Deus é uma coisa que nem você mesmo entende aquilo ali que você está falando. É uma coisa sobrenatural. Não tem outra explicação, né? Não tem outra explicação. A ação do Espírito Santo em nossa vida é de fato sobrenatural. Então, se a gente observar, abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e o verso 2, a palavra de Deus diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, olha aí, o Espírito Santo fala. Olha aí o que diz. E disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Se a gente parar para refletir esse texto, não é? A igreja de Antioquia, da Síria, foi a primeira a enviar obreiros ao campo missionário, biblicamente, né? Foi a primeira a enviar obreiros ao campo missionário. Porém, a ordem para isto foi dada pelo Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo que ordena os ministros. E quando nós falamos que é o Espírito Santo que ordena os ministros, estamos falando que é o Espírito Santo, é a voz que diz quem deve ser obreiro na casa do Senhor. A voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo que deve dizer. E ele fala como? Aí é onde está. Ele fala ao coração do pastor. Ele fala ao coração do líder. Ele fala na nossa igreja, como
a nossa igreja é uma igreja de governo ortodoxo, a nossa igreja. Quando eu digo isso, a Igreja Assembleia de Deus, que tem a mesma linha como a nossa, né? É o governo onde um governa todos. Ou seja, tem um pastor presidente, que é quem lidera a igreja, tem os pastores auxiliares, que estão nas congregações, e ali. Então, pelo menos deve ser assim. Pelo menos deve ser assim. A voz do Espírito Santo fala ao pastor da congregação, a pessoa que ele quer para a sua obra, e o pastor leva para o pastor presidente, o pastor apresenta em comunicação e aprova aquela separação para obreiro. É assim que está ensinando aqui. A palavra está ensinando. E servindo eles ao Senhor. Então o Espírito Santo é que vai dizer ao coração do pastor: separe fulano para diaconato, separe fulano para auxiliar, separe ciclano para o presbitério. E aí vai levando os nomes para o pastor presidente. O pastor presidente leva para a apreciação da mesa diretora, e a mesa diretora aprova os irmãos para a consagração. Então é ele quem ordena. Ordenar aqui está falando de separação para o santo ministério da igreja. Olha aí, tudo indicado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Dentro daquilo que nós estamos falando, né, a respeito da personalidade do Espírito Santo, nós falamos sobre que ele ensina, ele intercede, ele ordena. O Espírito Santo também testifica de Cristo. Testifica. Se você abrir a sua Bíblia, meu amado irmão, no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo de número 15 e o versículo de número 26, olha o que diz a palavra de Deus assim. O Cristo dizendo, essa é a palavra do nosso Senhor: quando, porém, vier o Consolador, o Paracletos, a gente já falou, e já explicamos essa palavra, né? Consolador aqui dentro da sua origem. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, Cristo dizendo que ele mesmo enviaria o Consolador da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo, ele também testifica de Cristo. É ele quem testifica do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver também quando o apóstolo João, ele escreveu também a sua primeira carta, no capítulo de número 5, nós já lemos, é bom a gente repetir, né, isso aqui, nos versículos 6 e o 7, ele diz: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus. Ele veio por meio da água e de sangue, e Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, ele testifica do Senhor Jesus Cristo. Se não fosse uma pessoa, não seria, não é? Se não fosse uma pessoa, seu testemunho seria nulo. Mas o testemunho do Espírito Santo, ele é verdadeiro. Ou seja, tudo que o Espírito Santo fala é a verdade. E por isso nós devemos confiar na palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo também é ele quem fala à igreja. É ele quem fala à igreja. Você poderia ler no livro do Apocalipse, capítulo 2 e 7, como é que diz? Claro. Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esse versículo ele foi colocado como referência só para informar que o Espírito Santo fala para a igreja. Tudo aquilo que há necessidade da igreja saber a respeito do Pai. Leia, por favor, o versículo 11, irmão Flávio. É o Espírito Santo quem fala. Do mesmo capítulo, versículo 11, como é que diz? Então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que não vencer, não receberá o dano da segunda morte. Quem vencer, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que ele está explicando aí? Ele fala para a igreja que aquele que vencer
toda a adversidade não receberá o dano da segunda morte. Isso fala de morte espiritual, a separação eterna de Deus. Mas ainda o versículo 7, para a gente concluir aqui, que o Espírito de Deus fala, como é que diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E como o Espírito Santo fala? Quem o Espírito Santo usa? Através dos ministros da palavra e de várias outras maneiras. O Espírito Santo de Deus fala de várias maneiras. Ele pode... Uma vez, eu lembro que eu vinha no ônibus, eu estava morando em Rio Doce, e eu, antigamente, todos os mais antigos lembram disso, que a catraca de pagamento e o cobrador ficava atrás. Lembro demais. Lembra, né? Depois passou para frente e agora não tem mais cobrador, mas era atrás. Eu passava por ali e tinha uma gaiola e tinha aquela parte de trás. Eu sempre sentava naquela parte de trás do ônibus, porque na minha cabeça ali eu via todo mundo e eu estava vendo todo o movimento que acontecia dentro do ônibus. E, inclusive, uma certa vez eu me livrei de um assalto por conta disso. Na hora que eu estava lá atrás, que eu vi duas pessoas, quando um passa na catraca e outro fica, eu disse, isso é assalto. Eu pedi parada e desci. Quando foi um, apanhei outro ônibus, o ônibus estava parado, estava aquela confusão, havia acontecido tiro dentro do ônibus e tudo, mas eu desci, né? Eu percebi e desci. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu vim ali, e eu passando ali na Cruz Cabugai, tem aquele cemitério dos ingleses, né? Cemitério dos ingleses ali. Sim. E tem muito pé de manga ali, né? Muito pé de manga. E eu olhando uma manga tão grande, sendo sustentada por um talinho. E Deus falou comigo tão forte naquilo ali. Não é? Tão forte naquilo ali. Que um talinho que aparentemente tão sensível sustenta uma manga daquela, não é? E Deus falou meu coração, e eu lá atrás, eu tentei me segurar, e os olhos encheu de lágrima, e começou a escorrer lágrima nos meus olhos. O cobrador olhou para mim e fez, moço, o senhor está se sentindo... O senhor está sentindo mal? Está sentindo alguma coisa? O senhor está bem? Eu digo, eu estou tão bem, eu queria que você tivesse como eu estou aqui. Ele não entendeu nada, o cobrador não entendeu nada. Mas eu estava sentindo a presença de Deus, porque Deus falou forte ao meu coração. Então, como o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração? Através dos ministros, quando o obreiro está pregando a palavra de Deus. Ele fala através da natureza. A gente às vezes está olhando a natureza e a gente vê uma coisa e a gente sabe que só Deus ele faz aquela coisa. A nossa alma se enche de alegria. Ele fala muitas vezes num cantar de um pássaro. O Espírito Santo ele se utiliza de várias coisas para falar conosco. Ele fala através de palavra profética. Ele fala através de sonhos. O Espírito Santo, para falar conosco, ele tem várias formas de falar com os filhos de Deus, com seus filhos, não é verdade? É verdade. Às vezes de maneiras tão sutis, né, pastor Deus, que a gente nem espera e Deus se manifesta através de uma criança, às vezes até. Então é impressionante como funciona, né? É como eu falo muitas vezes aqui, e como é de fato, sobrenatural. É uma coisa que ninguém entende muitas vezes, muita gente não entende, né? Que ninguém não, porque a gente entende. A gente que é crente de verdade, conhece, sabe como é que funciona. É uma coisa sobrenatural de verdade. O Espírito Santo é quem convida à salvação, tá certo? A gente pode ver isso, eu quero ler com você. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e você abre a sua aí, capítulo 22 do livro do Apocalipse. E o versículo de número 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. É ele quem convida a pessoa para a salvação. Quando uma pessoa está ouvindo a pregação do Evangelho, que ele é tocado, é porque ele está ouvindo a voz do Espírito Santo falar ao seu coração e convidando para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Amém? Quando o Espírito Santo falar, nós não podemos endurecer o nosso coração. Por quê? Porque rejeitar a palavra do Espírito Santo é
na verdade, um perigo que nós corremos. Quando a gente rejeita a palavra do Espírito Santo, a gente está rejeitando a salvação que está sendo oferecida por Deus. Então, quando ouvires a voz do Senhor te solicitando qualquer coisa, faça de todo o coração, em nome do Senhor Jesus Cristo.